Glória a Deus. Você pode dizer assim, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças. Obrigado por esse dia. Que dia maravilhoso você preparou para as nossas vidas, Senhor. Que dia de graça, dia de vitória, dia de abundância, dia de refrigério, dia de aumento, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e sabemos que nós não vamos voltar da mesma forma que chegamos. Nós queremos te dizer que nós escancaramos, não só abrimos, mas nós escancaramos o nosso coração para a sua palavra nessa tarde, para que você possa nos promover, Pai. E eu te dou graças pelo teu grande amor com as nossas vidas, porque é um amor de promoção, porque você nos quer ver melhor, você nos quer ver prosperar em todas as coisas, e nós, Senhor, nos inclinamos a ouvir a sua palavra nessa hora. Nós não vamos estar distraídos, nós não vamos estar pensando no dia de amanhã, mas nós sabemos que a tua palavra é leite verdadeiro, é comida sólida de verdade para as nossas vidas. E nós nos agarramos a ela nessa tarde, Senhor, e dizemos a você muito obrigado pela sua palavra e pelo teu Santo Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos. Graça e paz. Amém, queridos. Enquanto você vai sentando, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, queridos. Como Deus é maravilhoso. Aleluia. Provérbios, no capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, queridos, eu gostaria de agradecer a pessoa que hoje botou essa água aqui embaixo. Muito obrigado, viu? Não sei nem quem foi, mas muito obrigado mesmo. Quando nós estávamos chegando na igreja, eu olhei para um copo ali, eu disse, como eu gostaria de tomar água de coco agora. E quando eu cheguei aqui e vi essa água aqui, isso é presente de Deus. E você foi guiado, muito obrigado. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos falar em Provérbios no capítulo 15, no versículo 33, se você já chegou lá. Então nós vamos falar um pouco hoje à tarde sobre humildade, queridos. O que Deus colocou no meu coração, e vamos ter um exemplo de um homem na palavra de Deus. E peço que você fique muito alerta para aquilo que Deus vai falar conosco essa tarde, porque são sementes preciosas, sabe? São coisas que tratam com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa vida, e elas nos deixam fortes. A palavra diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então aqui está dizendo, irmãos, que a humildade é uma chave para recebermos honra da parte de Deus. Não é verdade? Amém? Ele diz que o temor do Senhor, existem três palavras muito fortes nesse versículo: temor, humildade e honra. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que a humildade, ela antecede a honra. E sabe, queridos, Deus tem prazer em honrar os seus filhos, que somos nós. Deus, ele tem prazer em nos presentear com presentes inesperados. Mas sabe, queridos, existe uma chave que abre essas portas, as portas da honra, porque essa chave, ela diz como está o nosso coração. Ela mostra para Deus como está a nossa estrutura para receber as honras que Deus tem para mim e para você. E por que eu estou te falando isso? Porque eu sei no meu coração, e eu sei que você tem ouvido grandes e poderosas ministrações, onde fala sobre um tempo de aumento, um tempo de favor da parte de Deus, um tempo de multiplicação. Mas sabe, queridos, nós temos que estar preparados e sintonizados com a onda do Espírito Santo. Aleluia! E essa é uma base, esse é um fundamento. A humildade é um fundamento muito precioso para que eu e você estejamos firmes quando as coisas verdadeiramente começarem a acontecer de maneira muito mais veloz, porque vão acontecer. Mas sabe que Deus não nos criou e não preparou essas bênçãos para que eu e você nos percamos no meio do caminho? Vamos ler a palavra de Deus. Pule para o capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o caminho preserva a sua alma. A soberba
precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. A palavra está sendo muito clara aqui, queridos, que diz que a soberba ela precede a ruína. Mas sabe que na palavra de Deus, ela sempre está nos ensinando uma coisa preciosa, que é o caráter de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Jesus fala? Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então está te dizendo que nós temos um aprendizado. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Rei da Glória, ele está nos dizendo que ele é manso e humilde de coração. Para quê? Para nos mostrar que existe um caminho para que nós percorramos. E é um caminho de bênção, queridos. E sabe essa palavra humildade, o que ela quer dizer? Uma das traduções no original, uma das derivações dessa palavra, significa mansidão. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E sabe, queridos, nós verdadeiramente precisamos aprender e estar sintonizados com essa humildade da parte de Deus, que Ele nos ensina, que Ele nos mostra e nos direciona. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Isso vai dizer o nosso nível ou aonde estamos espiritualmente falando. Não são as bênçãos que vão mostrar que você é um homem espiritual, mas é o teu caráter, é os frutos que você manifesta que vai demonstrar aonde você está em Deus. Aleluia! São as bases, são as estruturas que Deus tem colocado diante de mim e de você, para que possamos nos firmar nelas e não mudarmos, sermos inabaláveis em relação a esses princípios. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque nós temos um poder dado por Deus e Ele não vai tirar nunca isso de mim e de você. Sabe que poder é esse? É o poder da escolha. Aleluia! Vamos ler mais um pouquinho aqui. Capítulo 16, versículo 25, que diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Aleluia! Sabe? Deus, ele sempre nos mostra o caminho. Tanto é que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim que ele nos ensina? Então existe um caminho da parte de Deus, querido, para nós trilharmos. E eu propriamente quero falar muito alinhadamente com você sobre esse caminho da humildade. Nós precisamos aprender a ser humildes, ou seja, sermos mansos, para sermos ensináveis. Até numa ministração como essa, algumas pessoas podem dizer: não, mas eu já ouvi muito falar sobre essas coisas. Mas sabe que Deus pode acrescentar mais uma coisinha ao teu repertório e ao meu repertório, para que fiquemos mais firmes no Senhor? Aleluia! Isso é humildade, é simplicidade, é você estar disposto a aprender de Deus toda hora e todo tempo. Para quê, irmão? Para ficarmos firmes. E aí nós temos um grande exemplo, queridos, de um homem. O Espírito Santo me mostrou esse exemplo e eu vou compartilhar com vocês, de um homem chamado Saul. Um homem muito forte, muito poderoso em Deus. Começou muito bem, mas no decorrer da sua caminhada ele acabou se desviando por causa de soberba, por causa de teimosia e desobediência à palavra de Deus. Não porque Deus o criou para aquilo, mas Deus o chamou e o comissionou para ser rei de Israel. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, capítulo 9, no versículo 1, se não me engano. Deixa eu abrir com você. E é sobre esse exemplo desse homem, queridos, que eu queria fundamentar essa ministração, ou esse tema de ministração que fala sobre humildade, porque aqui você vai ver um homem no começo do seu ministério, no começo daquilo que Deus o chamou para fazer, muito humilde, muito sincero diante de Deus, muito reto diante das coisas do Senhor. Mas no decorrer do caminho, por causa das suas escolhas, ele não atentou para aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não foi manso, ele não foi humilde para escolher as coisas certas, para andar nos caminhos certos, queridos. E ele foi substituído. Mas, sabe, queridos, o plano de Deus não era substituir Saul. O plano de Deus é que ele pudesse crescer. Era confirmar o reinado de Saul para sempre. E é isso que a palavra de Deus mostra. Mas, queridos, as escolhas dele, aquilo que ele se inclinou para fazer, o conduziu a caminhos errados. Ele acabou se desviando do caminho do Senhor. Mas Deus não o chamou para aquilo. Aleluia!
Vamos acompanhar aqui no capítulo 9. Se você quiser depois ler na sua casa, no capítulo 8, você vai ver que o povo de Deus, Israel, pede um rei. Porque era a única nação naquela época que não tinha um rei natural falando. O rei era o Senhor. O Deus de Israel era o rei do povo de Deus e prosperava esse povo. Deus tinha estabelecido juízes para estar conduzindo o povo, profetas, mas num dado momento da história, esse povo pede um rei natural. E aí, depois você pode ver a atitude de Deus em relação ao pedido do povo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas no capítulo 9 fala desse jovem, começa a falar desse homem chamado Saul, quando diz assim: havia um homem de Benjamim. Benjamim era a menor das cidades de Israel, era a menor das tribos de Israel, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais belo do que ele. Dele, desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. E aí eu não vou continuar a leitura, mas você vai ver que as jumentas do pai desse jovem Saul, elas se perdem. E o pai de Saul diz assim para ele: olha, vai e procura as jumentas. E aí ele chama um moço, o pai dele diz ele que chame um moço ou um criado, e eles começam a procurar essas jumentas. Mas no decorrer do caminho eles não encontram, e eles descobrem que existe um homem chamado Samuel, um vidente, ou seja, um profeta. Naquela época o vidente era chamado de profeta. E eles descobriram e sabiam que existia esse profeta e foram atrás dele para procurar saber onde estavam as jumentas do pai dele. E aí, só parando aqui para abrir um parênteses na ministração, o jumento ele simboliza muito o quê? Quem saberia dizer? Teimosia, né? Ele empanca, não é verdade? E se você for fazer um paralelo entre esses dois reis, que foi Saul e depois de Saul Davi, Davi ele era o quê? Pastor. De quê? De ovelhas. A ovelha é um bicho obediente. O burro ele é teimoso. Mas, fechando parênteses, e aí você vai pegar essa palavra teimosia, tá certo? Guarde para daqui a pouco nós falarmos sobre ela. E esses homens eles procuraram essas jumentas e não encontraram, mas encontraram Samuel. Mas no meio do caminho, Deus já havia falado para Samuel que um jovem iria procurá-lo. E aquele homem seria o rei de Israel. E vamos lá, abra no versículo 15 do capítulo 9. Você gosta de ouvir história? Amém? Versículo 15, capítulo 9. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel. Essa história que eu te falei agora, irmão. Um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Este dominará ou governará sobre o meu povo. Pule para o versículo 21. E aí Samuel fala com ele sobre os planos de Deus para a vida dele. E Saul diz assim: mas não sou o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor das famílias da tribo de Benjamim? Por que dizes tal coisa? E Samuel, tomando Saul o seu moço, levou-os à câmara e lhe deu lugar de honra entre os convidados. E eram cerca de 30 homens de autoridade, queridos. Mas você vai ver aqui nesse versículo que esse homem está com um coração muito sincero e muito contrito, dizendo: aí, rapaz, isso é para mim, tem certeza que isso é para mim, mas eu venho de um lugar tão pequeno, eu sou o menor dos menores dos menores. A humildade precede a honra. E quando nós falamos de humildade aqui na igreja, queridos, nós não falamos sobre condição social, amém? Nós falamos sobre condição do espírito do homem e reconhecer a dependência de Deus. E esse homem parou e disse: a coisa é muito grande. Imagino que ele pensou: rapaz, que coisa grande e maravilhosa, mas comigo, Senhor. E prontamente Samuel o levou para a mesa para colocá-lo no lugar de honra. Aleluia. Capítulo 10, versículo 1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança?
Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto do sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelzá, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas, e ainda está aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Pule para o versículo 6, dizendo assim: o Espírito do Senhor, isso é Samuel falando para ele, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Aleluia! Sabe o que quer dizer essa palavra, se apoderar, irmãos? Jeová Saliar. Aquele que faz prosperar. Aquele que presenteia com presentes inesperados. Aquele que te conduz a finais felizes. Era isso que Samuel estava dizendo. Olha, Jeová Saliar vai se apoderar de você para te conduzir a caminhos de vitória, de felicidade, de prosperidade. Aleluia! E sabe, ele vai te transformar em um outro homem. Aleluia! Numa nova pessoa, com uma nova história, com uma nova perspectiva, com um novo modo de caminhar, num poder de Deus tomando conta de você e te fazendo caminhar de maneira poderosa. Era isso que ele estava dizendo. Transformado, mudança, irmãos. Vamos voltar para a nossa vida agora. Sabe que quando nós nascemos de novo, ele mudou a nossa história? Você concorda comigo, irmão? Quando eu e você nascemos de novo, quando naquele dia nós aceitamos Jesus, ele disse: eu vou te dar um novo coração. Não é assim que foi? Você lembra quando você nasceu de novo? Que um peso caiu de cima de você, parecia que existia um peso e mais pesos em cima de você, e naquela hora você estava livre de verdade? Você percebeu o Espírito Santo? A palavra mais certa é essa, lembra? Você percebeu que existia um Deus que estava com você, e não só com você, mas dentro de você, irmãos? Amém? Não foi assim? Nós percebemos isso, e eu tenho certeza que com esse jovem foi da mesma forma, irmão. Quando esse homem falou essas coisas, ele percebeu que seria diferente, que não seria mais o menor do menor do menor, mas não, que seria um homem poderoso. Não por ele mesmo, mas por causa de Deus nele, irmão. Homem forte e poderoso, cheio do Espírito Santo, cheio de uma palavra que estava dizendo para ele: olha, por onde você passar, o que você fizer, Deus vai estar contigo. Se você continuar lendo, você vai ver que Samuel dizia: por onde, o que você quiser fazer, ou o que você for fazer, faça, porque Deus é contigo. Aleluia! Por causa de quê? Onde está a diferença, irmãos? Onde está a diferença? Na mudança. Mas não somente na mudança, porque o homem de si só, ele não pode mudar a sua vida, mas Deus sim. Deus, ele tem esse poder de mudar a nossa história, como na verdade ele mudou, irmão. Quando você nasceu de novo, a sua história e a minha história, ela foi mudada. Deus disse: olha, a partir de hoje, você vai caminhar de maneira poderosa. Você vai prosperar e eu vou te dar presentes inesperados, meu filho. E ele disse para mim e para você: você mudou. Você percebe que você mudou, querido? Você concorda que você mudou? Aleluia. Mas sabe, irmãos, que tem mais coisas no nosso caminhar que nós precisamos mudar? E aí vamos voltar para a primeira palavra, humildade. Aleluia. E vamos trazer essa palavra humildade para a mansidão. Quantas pessoas precisam andar em mansidão, queridos? Para poderem terem finais felizes. Sabe por quê, irmãos? Quando você não é uma pessoa mansa, quando você não é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, porque a palavra foi para Saul o seguinte: ele vai se apoderar de você, não é assim? O Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Mas sabe quando ele se apodera de mim e de você, mas não é para nos manipular como marionetes? Porque o poder da escolha, vou repetir novamente, está comigo e com você. Ele se apodera de mim e de você, irmãos, para nós termos uma ligação com Deus e para que ele seja percebido. O que é que o pastor quer dizer? Irmãos, quando tivermos a chance de estarmos descontrolados, irritados, reclamando, aí é a hora de você tomar controle e dizer: não, Senhor, eu tenho um caminho de prosperidade para seguir e eu não vou entregar isso para o diabo, não. Aleluia! Glória a Deus! Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe, irmãos, temos que aprender essas coisas, porque essas coisas elas fazem diferença.
Porque qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus? O Espírito Santo dentro de você, irmãos. Ele é o selo que você é diferente. Ele mostra para mim e para você que nós não pertencemos mais a esse mundo, muito embora estejamos no mundo, irmãos. Aleluia! As pessoas elas querem ver a glória de Deus através da nossa vida, mas essa glória ela vai se manifestar nas nossas atitudes. Quando você tiver a oportunidade, cheio de razão, da maior razão que você tiver do mundo, de dar uma boa lição de moral em alguém, você dizer, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Porque foi assim que Jesus fez conosco, sabia, queridos? Ele poderia fazer comigo e com você. Você é um verminho de Jacó, você não presta. Olha, você é indigno, você vai para o inferno, mas eu não sei, eu vou pensar se eu vou te tirar daí para trazer para o meu reino, mas antes eu vou te humilhar um pouquinho. Não, ele disse, eu te chamo de amigo. Ele decidiu se entregar por mim e por você. Ele disse, olha, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E sabe que muitas vezes o humilde ele renuncia às suas razões e às suas convicções simplesmente para promover a palavra de Deus naquele ambiente? Aleluia! É isso mesmo, irmãos. Nós somos esse povo que foi chamado para fazer a diferença. Aleluia! Mas sabe, irmãos, nós não podemos perder essa onda do Espírito Santo que tem nos invadido para nos promover, irmãos, e promover finais felizes, mas somos nós que decidimos surfar a onda ou não. Sabe o que aqui um surfista faz? Estando no mar com as ondas muito boas, ele escolhe a onda que ele quer surfar. Nunca surfei não, mas eu acredito que sei, que ele fica ali no mar, bate nas perninhas, e quando vem uma onda muito boa, ele simplesmente faz o esforço que ele tem que fazer e pega a onda. Tem alguém que já surfou aqui? É mais ou menos é assim, Abel? Pronto. Já, pastor? Amém, pastor. Era dos bons, não era, pastor? É. Aleluia. Mas, irmãos, aí o surfista decide surfar essa onda. Então nós vamos decidir surfar a onda da humildade, irmãos. Amém? A onda do amor, a onda da consideração pelos outros, a onda da consideração pela palavra de Deus, irmãos. Foi o que aconteceu com Saul? Ele rejeitou a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, irmãos, está rejeitando o próprio Deus. Mas nós não somos assim. Vamos voltar para a leitura da palavra? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós paramos no versículo 6, não foi? Versículo 7 diz assim: quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Descerás adiante de mim em Gilgal. Certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Preste muita atenção nessa palavra agora, do versículo 8. 7 dias esperarás. Essa era a palavra de Deus para esse homem. Olha, 7 dias você vai esperar, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. E aí você começa a ver que Saul ele foi virando Saul de costas para se apartar de Samuel. Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Versículo 10. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Do jeito que Samuel falou, irmão. Do jeito que ele disse a Saul aconteceu. O Jeová de Saliá veio se apoderar de Saul. Mas uma coisa muito importante no versículo 8, ele disse, olha, espere por mim, porque em 7 dias eu vou voltar. E aí está a chave do sucesso. Em obedecer a palavra de Deus e ser humilde para não colocar o carro na frente dos bois, queridos. Vamos continuar a leitura. Passe para o versículo, deixe-me ver, para o capítulo 13. E você depois vai ver uma história de Saul entrando, guerreando contra os amonitas e vencendo os amonitas. E depois você vai ver os filisteus no começo do capítulo 13 se levantando contra ele.
E aí no versículo 8 do capítulo 13, você vai ver o que Saul fez. Ele não esperou pela palavra do Senhor. Diz o seguinte: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto ao Senhor. Essa era a palavra de Deus para ele? Não. Foi o que Samuel disse para ele? Espera. Espere porque eu vou. Ele não disse que iria? Espera. Tem calma, confia. Fica firme. Mas vamos continuar a leitura no versículo 12. Versículo 11. Perguntou Samuel. E Samuel chegou, né? Perguntou Samuel: o que fizeste, Saul? E Saul respondeu: quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Mas, pensei, vou repetir de novo, pensei. E deixa eu abrir um parênteses aqui nessa palavra de pensar, irmãos. Sabe, nós não podemos racionalizar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Do jeito que Deus te disse para fazer, meu irmão, faça. Porque o Deus que disse para você como iria ser, Ele é fiel para cumprir do jeito que Ele disse, meu irmão. Não pensa com a mente natural, como vai ser, não, eu preciso dar uma força para Deus. Deus me disse que iria fazer dessa forma, mas eu vou pensar, eu acho que eu posso ir por um caminho ou outro e vai dar certo. Não, irmão, se Deus te falou para ficar, fica. Se Deus te falou para caminhar, caminha. Se Deus falou para correr, corra, queridos. Aleluia! Aleluia! Glória! Versículo 12, pensei, agora descerão os filisteus contra mim, Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me. Eita, eu pulei demais, não foi? Não. Pulei. Agora vamos lá. Deixa eu repetir o versículo 12, que eu pulei uma página. Pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seria príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pule para o capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15, capítulo 15, versículo 9. Aqui começa a falar de outra história, irmãos. Falando que Deus mandou a Saul, através de Samuel, ir guerrear com o povo. E ele disse que daquele povo não poderia sobrar nada. Ele teria que fazer exatamente como Deus falou para ele fazer. Diga assim, fazer exatamente como Deus manda. Sabia que isso é humildade e mansidão, irmãos? Sabe que algumas pessoas até pensam, porque algumas pessoas têm dificuldade em receber Jesus? Porque elas acham que não precisam depender de algo que elas não veem. Mas nós sabemos que dependemos dele. Muito embora nós não o vejamos. Mas nós sabemos no nosso coração que dependemos dele. Mas quando a palavra vier para mim e para você, irmãos, acata do jeito que ela está te falando. Com mansidão, seja ensinável para seguir do jeito que o Espírito Santo está te falando. Aleluia. Mas ele não foi assim. Saul ele não quis obedecer ao Senhor da forma que ele falou. E no versículo 9 diz assim, mas Saul e o povo, está falando depois que eles venceram a guerra, pouparam a Agag, isso era o rei daquele povo, e o melhor das suas ovelhas e bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor para Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Versículo 17 diz assim: disse Samuel, porventura, falando com Saul, disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos. Lembra do começo da história de Saul? Ele está lembrando a ele. Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvido à voz do Senhor? Antes se lançasse ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20 diz assim: disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Olha que coisa interessante, irmãos. Duas visões totalmente diferentes, mas uma visão de teimosia. Ele disse: ei, rapaz, o papel da verdade na sua vida é esse, esse, esse. Não, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Mas se você for ler, irmão, no capítulo 15 todo, você vai ver que ele fez totalmente ao contrário do que Deus mandou ele fazer. E nesse momento ele estava dizendo para Samuel: ei, rapaz, você está errado. Eu fiz exatamente o que Deus me mandou fazer. Isso é falta de humildade. Isso é soberba. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 21. Os soldados tomaram do despojo das ovelhas e dos bois, e o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Senhor em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é ser arrogante, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei sobre Israel. Então disse Saul a Samuel: pequei. Ele reconheceu: pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aí eles começam a falar, eu não vou entrar nesse mérito, mas pude para o versículo 30, quando diz assim Saul, dizendo para Samuel: pequei. Novamente ele reconhece: ei, pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo. Pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui você vai perceber uma atitude no coração desse homem, irmãos. Ele reconheceu: eu pequei, mas o orgulho o inclinou para fazer o seguinte: eu pequei, Samuel, mas faz uma coisa, me ajuda aí, vamos comigo e me honra diante do povo. Por que Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele era rápido em se arrepender. Ele era rápido em reconhecer, irmãos. Ele não tinha vergonha de se assumir diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu errei. Eu procedi errado, mas me perdoa. Mas esse homem não. Por que Deus o rejeitou? Porque no coração dele não tinha mais espaço para Deus, irmãos. No coração dele só tem espaço para ele. No coração dele só tem espaço para o orgulho que ele cultivou durante o tempo que ele passou como rei. Mas sabe, irmãos, nós não somos assim. Amém? Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que escuta a voz de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer, Pai? E sabe, irmão, sabe que não é vergonha você reconhecer uma falta? Não é vergonha, irmãos. Vergonha é permanecer no erro. Vergonha é permanecermos praticando as mesmas coisas erradas. Isso é falta de humildade. Vergonha é muitas vezes você estar diante de uma pessoa e não tratá-la bem, não ser cordial, não ser gentil, não ser filho de Deus, ou mostrar benevolência, mostrar
amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. São essas coisas que mostram que precisamos crescer. Mas sabe, irmãos, que Deus não está nos rejeitando. Simplesmente Deus está nos mostrando que existe um caminho para que possamos seguir e caminhar. E sabe, irmãos, esse caminho da humildade é um caminho sobremodo excelente. Porque ele nos mostra, ele nos faz, vamos dizer assim, iluminar os nossos caminhos e a nossa estrutura como homem espiritual e como mulher de Deus também. Quando você parar para dizer, Senhor, isso aqui não está legal, eu vou tirar. Senhor, isso aqui também não está bom, eu vou tirar. E sabe, irmãos, ter prazer em mudar. Sabe por quê? Porque Deus nos mudou para nós nos mudarmos também. Que história é essa? Onde é que está na palavra de Deus, pastor? Está. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Deus quer te mostrar e me mostrar, irmãos, a perfeita vontade dEle. Sabe como lemos lá em Provérbios capítulo 15, versículo 33? Que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado por Deus, irmãos? Eu quero. Amém? Você também, irmãos. Precisamos, nós podemos ser honrados por Deus. Deus, ele tem prazer em honrar os seus filhos, em exaltar os seus filhos, em mostrar para os seus filhos um caminho de vitória, irmãos. Como é que é ser exaltado por Deus? Que conversa é essa, pastor? Não. Ele é o grande e glorioso Deus. A glória é dele. Mas sabe, irmãos, quando as pessoas te veem prosperando, elas vão glorificar a Deus. Aleluia. Se você não acredita, eu quero te dizer, é verdade. Quando as pessoas te veem um crente prosperando, elas vão glorificar a Deus. É verdade. E Deus quer fazer isso na tua vida, no teu trabalho, nas tuas coisas, naquilo que você está empreendendo, irmãos. Deus quer te colocar sobre cabeça e não como cauda, irmãos. E quando essas coisas começarem a acontecer, lembra dele. Aleluia. Mas sabe, irmão, se na caminhada houverem tropeços, pare e se arrependa. Isso é humildade. Quando você estiver caminhando, eita, não ficou legal. Volta, se arrepende e caminha. Porque Deus quer que você e eu possamos caminhar todo o tempo, queridos. O que não podemos fazer é ficar presos ou sendo condenados pelo diabo. Sabe por quê? É uma ferramenta que o diabo gosta de usar. Você, o diabo, ele é apontador. Mas Deus, ele é perdoador. Aleluia. Sabe, irmão, se houver erros, se houverem tropeços, sabe, você pode falar com Jesus e ele diz que ele é o nosso advogado fiel e ele nunca perdeu nenhuma causa sequer. E quando você diz, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, eu não vou fazer mais isso. Ele te perdoa naquele mesmo instante. E ficou tudo certo, irmãos. Tudo certo entre você e Deus, não deixa o diabo te condenar. Mas sabe, irmãos, tenha a palavra de Deus como o bem mais precioso da tua vida. Aleluia. Não troca a palavra de Deus. Não troca os princípios de Deus para a tua vida por nada nessa vida. Aleluia. E se exponha. Vamos nos expor a essa palavra. O que precisar mudar, vamos mudar. Vamos ter coragem para mudar. Sabe por quê? Porque nós somos um povo segundo o coração de Deus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Para te dizer, agora você pode. Agora você está habilitado. Agora você pode caminhar. Aleluia. Quem aqui tem habilitação? Habilitação de carro. Quem aqui está tirando? Alguém está tirando a habilitação? Lourdes, né? Está tirando a habilitação, né, Lourdes? Não pode, já tirou? Mas enquanto não receber, não pode dirigir, não é verdade? Mas sabe, irmãos, quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, nós já fomos habilitados por Deus para caminhar. Ele já entregou a carteira e agora você pode. Caminhe. Aleluia. Agora é com você. Caminhe. Está entendendo, irmãos? Agora é com você. Caminhe. E na caminhada, vai soltando os pesos. Aprender de mim. Que sou manso e humilde. Amém? Então essa é a palavra que Deus tem para a nossa vida nessa tarde. Vamos ser assim, irmão, simples, sabe? O simples é aquele que consegue segurar as coisas de Deus com um poder muito grande. Deus não é complicado. Deus não é um Deus difícil. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus simples. E Ele trata com as coisas da maneira mais simples do mundo, para nós podermos ser alcançados por Ele. Aleluia. Então,
Não fica numa posição mais assim. Se existir isso, irmãos, eu te peço em nome de Jesus que você repense. Numa posição, rapaz, eu não mudo. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não. Se precisar mudar, irmão, muda porque é para melhor, sabe? Essa vida aqui, nós somos eternos, tá certo? Nós somos o Espírito, nós somos eternos. Mas sabe que essa vida que Deus preparou para mim e para você é muito curta. Mas Deus não preparou para nós vivermos enganchados, não, irmão. Aleluia. Deus não preparou essa vida para mim e para você. Se você nasceu, Deus tem um propósito com você. Saiba logo disso. Se você está aqui agora me vendo falar isso, é porque Deus tem um propósito comigo e com você. E sabe que esse propósito não é pequeno, irmãos? Mas sabe, queridos, nós não podemos e nem devemos nos enganchar com coisas pequenas. Vou te dar um exemplo. Um maratonista que vai correr 42 quilômetros, vamos dizer assim, ele vai com a roupa mais leve do mundo. Não, do mundo não. Vai com a roupa muito leve, né? Short fino, camisa fina, para que ele possa ter uma desenvoltura maior para correr. E vai com tênis também muito leve. Mas imagine se esse homem, esse maratonista, começa a correr por meio da areia ou de pedregulhos e uma pequena pedrinha cai dentro do sapato dele. Ele tem que correr por praticamente, eu acredito, 2 horas. Aí imagina aquele cascalhozinho, pontudozinho, ralando no seu calcanhar durante 1 hora. Eu acredito que mais ou menos com esse tempo vai estar uma ferida. Aí vai chegar um tempo, queridos, que o rendimento dele não vai ser o mesmo, você concorda? Mas ele está preparado para correr muito bem. Imagina aqueles kenianos, pessoal bem magro, né? Corre muito bem, chega a correr mais de 20 quilômetros por hora sem parar. Pensa numa benção? Não vou falar da gente não, né, pastor? Mas, queridos, se tiver um pedregulhozinho ali, em pouco tempo ele não vai conseguir correr, por mais que ele esteja preparado. Sabe o que ele tem que fazer? Tirar a pedrinha e continuar. Antes que vire uma ferida. Você está entendendo, irmão? Amém? Então, se existem pedrinhas dentro desse contexto que eu te falei, vamos tirar, irmãos. Vale a pena parar, sentar, tira, bate o sapato, vira, calça de novo e continua. É isso que Deus quer para mim e para você. De maneira muito simples, irmãos. Mas isso é o que Deus quer para mim e para você. Para quê? Para estarmos felizes. A jornada aqui é muito pequena, mas Deus quer nos preencher na plenitude, irmãos. Aleluia. Mas você imagina uma pessoa amargurada. Como fica uma pessoa amargurada? Ela não é feliz. Ela não consegue desfrutar do melhor de Deus. Ela não é, irmão. Ela fica triste. Mas sabe, irmão, é tão fácil soltar essas coisas. Uma pedrinha. Porque é uma decisão. É uma decisão. Deixa eu te dar um pequeno testemunho. Nós temos 5 minutos para falar de mim, tá certo? Quando eu era, antes de me converter, eu tinha um problema de falta de perdão com um familiar meu. Durante muitos anos, irmãos, eu guardei aquela mágoa no coração e aquilo me consumia. Um jovem de 20 anos de idade, com aquele negócio ruim no coração, e não conseguia ficar bem. E não conseguia caminhar bem. Muito embora eu não tivesse nem Jesus, mas muitas vezes dormia e sonhava e pensava naquele fato triste. E guardava aquele rancor no coração. Dizia, rapaz, aquele cara fez isso e fez isso. E aquilo me comia por dentro. Mas um dia, irmãos, eu conheci Jesus e a palavra, e eu me lembro, irmãos, assim que me converti, uns 15 dias depois, eu estava aqui lá em Campina Grande ministrando, irmã Marisé, ministrando sobre perdão. E, irmão, aquilo foi muito forte. E sabe, irmãos, no outro dia eu fui lá naquele homem, olhei nos olhos dele e disse, ei, rapaz, me perdoe. Eu errei. E sabe, irmão, naquele momento foi como se um peso de 200 quilos tivesse caído das minhas costas. Sabe, irmãos, que humildade é você parar para... Não importa quem errou. Não importa quem fez. O que importa é a tua vida com Deus, irmãos. O que importa é aquela pessoa ver que Deus é Deus na tua vida. Muito embora ela tenha feito alguma coisa contra você, você vai lá em amor, não é em obrigação. Porque você entendeu a palavra de Deus, você vai lá e diz, ei, rapaz, me perdoe. Isso é tirar uma pedrinha do sapato, sabia? Isso é tirar aquele cascalhozinho que vem ferindo e cortando lá dentro do coração.
E Deus nos chama para isso também, sabia? A palavra de Deus diz lá em Hebreus, diz, olha, tende cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando no teu coração te prive da graça de Deus. Aleluia. Estão comigo, irmão? Amém? Então vamos soltar as coisas, as pedrinhas, e vamos ficar com o que é simples. A palavra de Deus. E se existe alguma coisa na tua vida que precisa de mudança, sabe? A principal mudança Deus já fez. Lembra de Saul? A principal mudança, irmãos. Fazê-lo prosperar. Sabia, por mais que ele fosse bonzinho, se Deus não tivesse falado para ele, ele nunca seria rei de Israel. Por mais que Saul fosse o mais bonito, ele não seria o modelo de Israel. Mas sabe, irmãos, porque Deus disse que ele seria, ele foi. E a palavra diz, ele mudou, transformou aquele homem em outra pessoa. E nós fomos transformados em outras pessoas. Para quê? Para fazermos a diferença. Faça no seu trabalho a diferença, irmão. Faça na sua casa a diferença. Ame mais. Sorria mais. Aleluia. Vibre mais. Reclame menos. Aleluia. Não vamos nos amoldar ao regimento do mundo. Porque o mundo muitas vezes levanta de manhã cedo e é ranzinza. Não é assim, irmão? Sem perspectiva. Mas nós não, nós temos uma perspectiva. Porque Deus diz, ei rapaz, você é próspero. Que conversa é essa, pastor? Está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Se você não quer acreditar em mim, você pode abrir a sua Bíblia, você vai encontrar isso lá. Acho que no versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 ou 10. Você foi feito rico, irmão. Eu fui feito rico. E aí, vamos aceitar a palavra de Deus com humildade? Aceita, queridos. Aceita. Para os jovens que estão aqui, se você está na sua escola e muitas pessoas querem te rotular, te apelidar, dizer que você não é, dizer que você não pode, rapaz, fica tranquilo. Simplesmente fica tranquilo e diz, Deus já foi com a minha cara. Aleluia. Deus já foi com a minha cara, eu não preciso desse rótulo. Aleluia. Aleluia. Coisas simples, irmão, sabe? Mas que fazem a diferença. Você vê algumas pessoas que quando eram pequenas foram maltratadas por alguma coisa, mas que quando cresceram carregam aquelas coisas, sabe? Essas coisas ficaram para trás quando você nasceu de novo, irmão. Quando você recebeu Jesus, essas coisas ficaram para trás. Solta isso, irmão. Aleluia. Solta isso. Em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça, irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu te dou graças por essa palavra, Pai. É palavra preciosa. Como nós nos alegramos, Pai, porque sabemos que existe um caminho de excelência para as nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos estar em todo tempo vigilantes. Nós queremos estar em todo tempo alertas para entender a Tua palavra, Senhor. Perceber o Teu Santo Espírito que vai nos falar por onde irmos, Senhor. E nos conduzir em todo tempo em triunfo. Mas, Senhor, nós não queremos nos esquecer da simplicidade. Do coração simples, Senhor. Do coração humilde. Da sinceridade perante você, Senhor. Pelo desejo de ler a Tua palavra. Pelo desejo da comunhão com você, Senhor. Esse é o nosso desejo. Eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui nessa noite e nessa tarde, que chegou até aqui, meio que sem perspectiva, que você possa abrir os olhos dessas pessoas, Senhor. E você possa abrir os nossos olhos para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que possamos entender os firmes fundamentos, os alicerces do que é ser filho de Deus, Senhor. Do amor, da simplicidade, da humildade, Senhor, da consideração, do temor do Senhor. Essas coisas nós não queremos nos esquecer, Senhor, porque nós entendemos que existe uma onda de prosperidade, uma onda de aumento nas nossas vidas, mas nós não queremos trocar, Senhor, as riquezas naturais pelos princípios da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos nos firmar nas riquezas naturais, nós queremos nos firmar nos princípios da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser parecidos com você. Nós queremos ser verdadeiramente seus filhos, na essência, Senhor. Sem trocadilhos,
sem querer recompensas propriamente ditas, porque por mais saibamos, Senhor, que você é um Deus que nos supre e nos abençoa, mas nossa atitude diante de você, primeiro, Senhor, é de sermos iguais a você, de sermos parecidos com você, Senhor. No nome de Jesus, para que as pessoas vejam em nós que existe um Deus de amor, um Deus que é simples, um Deus que é amoroso, um Deus que é poderoso, um Deus que é cheio de graça e de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada pessoa que aqui chegou nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor.